Apocalipse 22, versículo 9 a seguir, né? Essa é a mensagem que o João ele estava vivendo um período do seu ministério numa ilha chamada Ilha de Patmos, né? E ali ele teve uma visão com o anjo do Senhor. Um anjo apareceu para ele em visão e falou desta mensagem, né? E o João, quando ele viu o anjo, ele prostrou para dar uma adoração. E o anjo olhou para ele: olha, não faça tal. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, os santos profetas. Adore a Deus, né? Quer dizer, ele não é para o anjo que nós temos que adorar, é para Deus. É só o único Deus verdadeiro, né? Senhor Jesus, que nós devemos dobrar os nossos joelhos, né? O anjo é um ser angelical, um instrumento que Deus envia ainda em visão para nos socorrer ou para lembrar a nós de qualquer coisa, né, da parte de Deus, ou passar algo, como aqui. Por que esse anjo apareceu para João? Porque o Santo Evangelho estava em confirmação, ele precisava desta parte, trazer esta parte para o João anotar, né? Mas hoje ainda existe anjo, sim, no mundo no espiritual existe, que você vê eles com os olhos espirituais, ainda Deus envia, ele é instrumento de Deus, mas ele nem adora e nem quer adoração, ele só faz o que Deus manda. Ele também realmente não faz o que o homem manda, é o que Deus manda ele, para dar um livramento. Às vezes a gente está em cima do andaime ou num lugar alto, e pelo um pouco a gente está descendo, escapando lá no chão, e a gente segura, se salva assim de uma hora para outra, né? Às vezes é dirigindo quem dirige, né? Você vê que você recebeu o livramento, diz que é um anjo que chega e toma na frente e ajuda, né? Através do mandamento, da ação de Deus, né? Então, mas o anjo ele não está aqui para nós ver com os olhos carnais, né? É no mundo espiritual que ele está agindo, né? Dentro das ordens do Senhor Deus, né? Pedir para o anjo, ele vai estar pedindo em vão, Deus não vai dar, né? A regra da Bíblia é que Jesus falou: em meu nome, tudo que pedireis ao Pai, o recebereis, né? Eu, o Francisco, o Patrick, nós, a igreja do Senhor, nós vamos pedir a Deus em nome do Senhor Jesus, não é verdade? Não é em nome do anjo, nem em nome só de Deus. Deus, Jesus deixa a ordenança em meu nome. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo o que pedireis vos será feito, né? Tudo, né, que pedir. Agora, o procedimento é que eu tenho que estar em Jesus e as suas palavras têm que estar em mim. Elas têm que estar na minha vida. A sua palavra tem que estar na minha vida. Se não, eu peço e eu não vou ser atendido, né? Então tem esse procedimento. Se encontra lá no Santo Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, versículo 7, está lá nessas alturas, né? Tudo o que pedis, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito, né? Então, tem esse procedimento, né? E aqui ele disse assim: e disse-me estas palavras, são fiéis e verdadeiras, o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então esse anjo foi enviado pelo Senhor Deus para mostrar aos seus santos profetas as coisas que em breve hão de acontecer, né? E aí quem recebe essa visão é o João que está lá no exilado, né? Aí diz: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, né? E aí o versículo 8 está dizendo aqui: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Quando ele viu o anjo falando estas coisas para ele, ele não fez outra coisa senão bater o joelho no chão,
para adorar o anjo, né? E o anjo levanta ele da adoração, não faça tal, né? O anjo não queria adoração. O anjo veio cumprir a sua missão que Deus mandou naquele lugar, para o João, né? Diz-me, olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guarda as palavras deste livro. Adora a Deus. Quer dizer, você está entendendo aqui que ele não é conservo somente do João e dos profetas, mas de todo aquele que guarda a palavra de Deus. Se você guarda a palavra de Deus, ele é teu conservo também, né? Então é necessário nós saber disso, né? Que o guardar da palavra de Deus, o anjo ele vem para servir a nós através das ordens de Deus. Não que pedimos o anjo para ele vir me servir, mas é Deus que ordena. Porque eu estou guardando a palavra, você está guardando a palavra, né? É assim? E quando fala de visão, muitas pessoas não creem em visão. Pela graça de Deus, quando eu estou muito orando ou lendo muito a Bíblia, eu tenho visão. E um certo tempo eu fui num determinado lugar, e quando eu cheguei naquele lugar bem distante daqui, eu senti um pouco de insegurança, parece que eu estava com medo, né? Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Eu estou sozinho neste lugar. Quando eu falei, estou sozinho, o Senhor tocou no meu coração, olha para trás e olha para frente novamente. Eu olhei para trás, no mundo espiritual, vi um exército atrás de mim, tudo de branco. Olhei para frente, a mesma coisa. Eu tive aquela visão com o mundo espiritual, né? Daquela hora, eu tranquilizei, o medo passou. Né? Você entendeu? Deus me confirmou numa visão que eu estava protegido por um exército que vinha atrás e outro exército que ia na frente, né? Falando isso para as pessoas incrédulas que não buscam Deus, elas ignoram, né? Mas é visão no mundo espiritual, não é? Eu não vi com esses olhos carnais, né? Foi com os olhos espirituais, né? E ali, quando o seu espiritual ele está protegido por Deus, ele está perto de Deus, você tem segurança, né? Você tem livramento, né? Não é assim? E ali eu vi o livramento do Senhor naquele momento que eu estava andando naquele lugar distante daqui, né? E graças a Deus, né? E aqui, olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guarda as palavras deste livro. Adora a Deus. E diz-me, não seles, aí o anjo pede para ele, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Agora ele continua falando, quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda, né? Isto é um estágio que ele está falando aqui, né? De que, irmão, nós vamos passar por um tempo, quanto mais você pratica a justiça, é que o reino da injustiça dobra diante dos seus olhos, né? Ele pratica a justiça, né? Quanto mais você praticar a santidade, é que ele surge ainda mais, né? Não é verdade? E o que acontece? A gente tem que continuar praticando. Se você escolheu Deus justo para servir, continua servindo, não dê ouvido e nem retrocede pelas coisas que os seus olhos irão ver e os seus ouvidos irão ouvir. É para nós marcharmos, né? Praticando a justiça, praticando a santidade, porque os que praticam a injustiça e as sujeiras vai continuar dobrando, né? Para nos confundir, para que não haja ninguém justo na terra, que todo mundo esteja na mesma medida, né? Mas o Senhor Deus fala de duas medidas, a medida do bem e a medida do mal. As duas, elas irão encher, elas vão se transbordar, né? Enquanto isso não cumprir, por isso que tem pessoas, uns praticando justiça, outros praticando injustiça, uns praticando bondade, outros praticando maldade, não é assim?
para cumprir o que a palavra diz, né? É bíblico, né? E aqui a gente vê a advertência para nós que escolhemos servir a Deus, esperarmos em Deus a nossa salvação, é através da palavra, é através de meditação que você faz em casa, é através de pregação que você recebe na igreja, que você vai passando na rua, tem alguém com a Bíblia na mão pregando, você vai ouvindo, você vai recebendo, né? Não é verdade? E a gente começa a ter uma vida transformada, uma vida mudada, quando o homem, ele aprecia o que a Bíblia fala através de alguém, através do pregador da igreja, do pregador que está lá na rua onde você passa, e da sua própria leitura. Não é para mim ir até a Bíblia ler sem fé. A minha leitura, leitura e meditação é por fé. Porque se eu for só porque eu gosto de ler, não vai acontecer. Então aqui a gente lê e depois faz a leitura, depois medita, faz a meditação e alimenta, né? Absorve as coisas boas que a palavra está falando, né? A gente começa a montar um edifício, como se fosse construindo uma casa, em nossa vida. A gente que pensava não vencer, a gente começa a vencer, né? A gente começa a ter força. Eu não tenho. Talvez até que pensou que a minha casa não tinha solução. Mas quando eu começo a alimentar desta palavra, eu começo a achar a saída. Eu começo a ver a porta aberta, né? Quando você começa a meditar, fazer uma leitura e depois a meditação, alimentar, absorver, olhe lá com bastante atenção, você consegue ver a revelação, né? Talvez alguém estava preso numa religião adorando objeto milagroso, criando imagem de anjo, de qualquer coisa para adorar, achando que está servindo a Deus, e não está, porque não observou o que a palavra diz. Esse homem que estava lá, exilado, pelo mandamento do rei da época, ele estava ali, quando ele teve essa visão com o anjo do Senhor que apareceu até ele, e falou algo para ele anotar, a primeira coisa que ele fez, e ele já era uma pessoa que tinha andado com Jesus, mas quando ele viu esse resplandecente anjo do Senhor diante dele, ele dobra os seus joelhos para dar uma adoração para ele. E o anjo não veio a receber a adoração dele, né? Só mandou ele levantar e falou para ele: eu sou o teu conservo, eu vim para te servir, eu sou teu conservo, e dos profetas e dos que guardam a palavra do Senhor, né? E pede para o João, pede para mim, pede para nós, como igreja, adorarmos somente a Deus, né? O joelho do homem só deve dobrar só para Deus e mais para ninguém. De Deus em espírito é verdade. Não adianta eu construir um Deus de madeira, de gesso, de pedra e colocar e botar os meus joelhos diante dele. Aquilo não é Deus, aquilo é uma imagem, é uma escultura que fizeram, né? Deus é em espírito e em verdade. Estamos servindo Ele através daquilo que a palavra está dizendo, né? Servir a Deus, Jesus fala lá no Santo Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. A vida eterna é mente isso, né? Deus quer que sirva só a Ele, adore só a Ele como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou na terra para nos salvar. Essa é a realidade, né? Se eu criar aqui uma escultura grande de Jesus, que é o Deus Salvador, e prostrar diante dela, ele não vai resolver me atender por aquela escultura, de jeito nenhum, porque ele diz que é em espírito e em verdade. Espírito e em verdade você não vê nada, só recebe o que a palavra fala, né? E dobra os teus joelhos no chão, na sala, no quarto, aonde você estiver, e você dá uma adoração a Deus, né? E Deus te atende. É assim que
Para servir-se Deus em espírito e verdade, porque Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E fora disso aí a gente pode ficar fazendo sacrifício em vão. Ou seja, o Paulo ele fala lá no Timóteo, né? Timóteo 2,5, 1 Timóteo 2,5, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Jesus é o mediador, né? Para receber a causa, que em pouca hora estava eu e o irmão aqui de joelho entregando esta causa na mão de Deus, né? Em espírito e em verdade. Eu aqui virado para a cadeira e lá virado para a cadeira dele também, né? Eu ainda estava orando em alta voz, e ele estourou em voz baixa. Eu não sei o que ele pediu, mas Deus sabe, né? Não é verdade? E se ele falou de coração, Deus ouviu a oração dele. E Deus atende todo aquele que a sua oração chega até ele, né? Eu creio que ele nos atendeu, né? Irmãos, vamos encerrar por aqui. Vamos orar. Querido Pai Celestial, Deus amado e Deus eterno, em nome de Jesus, muito obrigado por esta noite, pela vida dos teus servos que o Senhor enviou aqui neste lugar, que cooperou aqui esta noite neste lugar, Senhor, que o Senhor dê a recompensa para cada um dos irmãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, e dê recompensa para todos os seus familiares. Guarde os irmãos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prospera a grandeza na vida dos teus servos e dos seus familiares, em nome de Jesus, e nos guarde, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, e abençoa as pessoas do outro lado que vão ouvir esta mensagem também, em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações, desde agora para todo sempre, e assim seja. Amém. Se Deus é por nós, operando Deus, quem impedirá, né? É isso. E Deus abençoe.